Glória a Deus. Queridos, abram sua Bíblia, por favor, em Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14 e o verso 33. Lucas 14 e o verso 33. O texto está aqui na tela, os irmãos podem acompanhar aqui. Diz assim a palavra do Senhor: assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Deixa eu ver essa outra versão aqui, é a mesma versão de João Ferreira de Almeida. O tema da mensagem de hoje é discipulado, um caminho de renúncia. É o tema da mensagem de hoje, e o texto que Deus separou para nós essa noite, é justamente o texto de Lucas 14 e 33, que diz: assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Amém, irmãos? Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor Jesus. Quantos discípulos do Senhor tem aqui? Dê um glória a Deus bem forte, irmãos. Glória a Deus. Você é mais do que crente, você é mais do que evangélico, você é discípulo e discípula do Senhor Jesus. Crente é muito pouco para nós, é apenas aquele que crê. Evangélico é aquele que lê o Evangelho, que entende, que ama o Evangelho. Eu acho pouco demais ainda. Discípulo é aquele que crê, que se dirige, é caminhado, ele é direcionado pelo Evangelho do Senhor Jesus, mas é mais do que um ouvinte da palavra, é mais do que um conhecedor da palavra, é um praticante, se torna discípulo, aquele que não só apenas lê e ouve, mas aquele que segue os passos do seu mestre. Então nós somos discípulos, que não apenas lemos e conhecemos, mas seguimos os passos do nosso mestre Jesus. Amém, queridos? Quantos discípulos do Senhor tem aqui? Dê um glória a Deus. Aleluia. Irmãos, estou sentindo falta do sonzinho aqui, irmãos. O som da chuva é bom, mas o som do teclado já ajuda um pouquinho. Então, né, está vindo aí, Jesus. Glória a Deus. Queridos, eu quero trazer aqui exemplo de alguns discípulos que a Bíblia nos mostra, que a Bíblia relata como discípulos do Senhor Jesus. Eu queria ler junto com você 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 19. Glória a Deus. Que som lindo, irmãos, som da chuva. Queridos, contudo nós contemplamos a presença do nosso Senhor, o Criador dos céus e da terra. Mas, irmãos, nesse período de chuva, com a chuva, eu consigo perceber tão de perto assim a presença de Deus, sabe? Porque é algo assim muito, para mim, muito poderoso. Eu sinto muito forte a presença de Deus quando eu estou contemplando a chuva. Talvez você tenha outras experiências, mas comigo eu sinto muito forte quando eu contemplo a Deus através da chuva. 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 19, diz assim: partiu, pois, Elias dali, e achou Eliseu, filho de Zafate, que andava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele, e estava com a 12ª, e Elias passou por ele, e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois, e correu após Elias, e disse: deixa-me beijar meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta,
pois, que te fiz eu? Amém, queridos? Então aqui tem Eliseu, que eu quero chamar de discipulador, de mestre, de Senhor. E aqui também tem outro personagem chamado Eliseu. Elias, os mestres, o discipulador. Eliseu, eu quero chamar de discípulo. Elias encontra Eliseu, joga a capa para ele, a capa que representa a autoridade de Deus, autoridade delegada, e diz para Eliseu: vem, segue-me. E Eliseu faz apenas um pedido. Ele diz: olha, deixa pelo menos eu ir na minha casa, despedir dos meus pais, e eu já volto, para nós seguirmos a missão que Deus determinou para a nossa vida. Elias fala: tá bom, então, vai, não esquece de voltar, porque Deus tem projeto e planos para a nossa vida, e eu quero transmitir, quero transferir, quero compartilhar através do ministério profético aquilo que Deus confiou para mim, Eliseu. Então a intenção de Elias era transferir, compartilhar a unção, o poder, o ministério que Deus tinha confiado ao profeta Elias. Agora eu quero ler junto com vocês 2 Reis capítulo 1. Segundo Reis, capítulo 2 e o versículo 1. Perdão, Naldinho. Capítulo 2, a partir do versículo 1. Eu vou ler junto com vocês aqui. Achou, meu filho? Aí sim. Então, vamos ler aqui, gente. Vamos ler do 1 até o 11, eu acredito que até o 11. Diz assim: sucedeu que, quando o Senhor estava para elevar Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém, o discípulo Eliseu disse: vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram para Betel. Vamos lá. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabe que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: também eu bem sei, mas cale a boca. Versículo seguinte: e Elias lhe disse: Eliseu, fica aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Então ele sai agora de Betel e vai para Jericó. E Elias, mais uma vez, enfaticamente, ele fala para o seu discipulador Elias. Ele diz: porém, ele me disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei, meu discipulador. E assim foram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam agora em Jericó se chegaram a Eliseu e disseram: sabe que hoje o Senhor tomará o teu Senhor sobre a tua cabeça? Aí Elias diz: sim, eu sei. E daí? Calem a boca. Eu não perguntei isso para vocês. Aí continua, irmãos, versículo 6. E Elias diz mais uma vez: fica aqui, Eliseu, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Então ele sai de Betel e Elias fala: fica aqui, meu filho, porque o Senhor me chamou até Betel. Ele fala: não, assim como vive o Senhor, assim como vive a tua alma, jamais eu vou deixar você só, meu discipulador. Aí, quando ele chega lá, os profetas daquela cidade vai receber e fala: você está sabendo
que Deus vai levar o teu discipulador hoje, que Deus vai levar o teu mestre hoje, que Deus vai levar o teu Senhor hoje sobre a tua cabeça, ou seja, vai arrebatar ele sobre você? Ele diz: sim, estou sabendo, e daí? Não perguntei nada para vocês. Enfim, pela terceira vez, Elias diz: fica aqui, porque o Senhor me enviou até o Jordão. Mas Eliseu diz: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Repitam comigo: assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e pararam em frente a Eliseu de longe, e assim ambos pararam junto ao Jordão. Irmãos, agora não é simplesmente alguns profetas que foram dizer para Eliseu, na intenção de desestimular ele continuar seguindo o seu discipulador. Agora diz que, eu acredito que foram 50 profetas. Eu acredito que os profetas daquela cidade, os aprendizes de profetas, juntaram tudo e foram ver o espetáculo, foram ver a grande cena. E diz que eles pararam de frente deles, de longe, e assim ambos pararam junto ao Jordão. Ambos quem, irmãos? Elias e Eliseu, o discipulador e o discípulo, pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou sua capa e a dobrou e aferiu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado diante de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: coisa difícil pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se fará, porém se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou de um lado para o outro, e Elias subiu ao céu no redemoinho. Amém, irmãos? Irmãos, olha só, irmãos, todos aqueles profetas daquela cidade souberam que Deus ia tomar para si Elias. Aí vai até o discipulador e diz: olha, fica por aqui mesmo, porque o teu discipulador vai ser levado para o céu, vai ser arrebatado, Deus vai levar ele. Ele fala: não, não vou não, enquanto ele estiver aqui na terra eu vou andar junto com ele, eu não vou deixar ele só não. Então ele sai de uma cidade de Betel, ele vai para outra cidade, Jericó, e agora ele vai até as margens do Jordão. E aqueles profetas que tentaram desestimular ele e continuar seguindo ao seu mestre, agora serão espectadores de uma grande cena que jamais eles viram e jamais eles viriam novamente. Elias pega sua capa, que representa a autoridade, bate com essa capa sobre o rio Jordão abre e passa a pés enxutos quem, irmãos? O discípulo e o discipulador. Irmão, se Elias tivesse aceitado a sugestão daqueles outros profetas, para que ele não continuasse seguindo o seu mestre, irmãos, o que seria de Eliseu? Eu não sei. Agora eu sei o que seria de Elias. Ele passaria no Jordão e Deus tomaria ele para si. Agora Eliseu, eu não sei o que seria com ele, mas ele continuou firme até o fim. Eu não deixarei até que o Senhor o leve. Se Deus me chamou, me tirou do meu trabalho, eu que estava com 12 juntas de boi, cultivando minhas terras, as terras dos meus pais, e o Senhor disse: deixa tudo e segue. E eu larguei tudo, me despedi dos meus pais e entrei no ministério. Agora, no final da
vida do meu discipulador, eu vou abandonar ele. Não, até o fim, porque tem uma unção que eu ainda não recebi, tem um poder que ainda Deus vai liberar sobre a minha vida. E Eliseu foi até o fim, irmãos, no ministério do discipulado. Lembrando que o texto de 1 Reis, capítulo 19, nós lemos que para que isso acontecesse, esse final, ele receber a unção dobrada, antes de tudo, Eliseu teve que fazer o que, queridos? Renunciar. Por isso que o texto base da mensagem de hoje, o texto de Lucas 14:33, que nós lemos por 2 vezes, e eu vou ler pela 3ª vez, diz que assim pois, qualquer de vós, eu, você e você, que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser discípulo de Jesus. Amém, queridos? E Eliseu, ele se tornou um discípulo verdadeiro, começando pela renúncia. Ele renunciou para seguir o mestre, o seu discipulador. Irmãos, a vida de um verdadeiro discípulo de Jesus é uma vida de renúncia, é uma vida de abrir mão, é uma vida de diminuir eu, como diz João Batista, que diminua eu para que ele cresça. A vida de um verdadeiro discípulo de Jesus, se você é esse discípulo de Jesus, toda hora nós temos que largar, às vezes, a nossa própria vida, os nossos próprios desejos, as nossas próprias vontades, porque afinal de contas, nós queremos ser a imagem de Cristo, nós queremos ser semelhante a Ele, nós queremos ser parecido com Ele, nós queremos ser identificado, não simplesmente pelo codinome cristão, mas nós queremos ser identificado pelo poder da palavra cristão, que foram chamados pela primeira vez em Antioquia, os irmãos que eram tão parecidos com Jesus, que eles chamaram de cristão, que significa pequenos cristos. Então não foi um codinome que deram para aqueles irmãos, eles eram tão parecidos com Jesus, que eles eram identificados como semelhança de Cristo. Eles são tão parecidos com Cristo, então eles são cristãos. Amém, irmãos? Então o verdadeiro discípulo de Jesus, ele quer cada dia se tornar mais parecido com Jesus. A cada dia nós devemos desejar não é simplesmente imagem, nós devemos desejar ser semelhante a Jesus. Então Eliseu, ele desejou até o fim aprender, absorver, a sugar do seu discipulador, do seu mentor, do seu mestre, do seu instrutor, se fosse hoje, do seu coach. A primeira pergunta que eu quero fazer na mensagem, que sirva para a nossa reflexão: quem tem sido o seu mentor? Quem tem sido o seu discipulador? Quem tem sido a sua referência? Com quem você tem andado com o objetivo de receber aquela unção que Deus tem para você? Quem você tem seguido lado a lado para absorver, para extrair, para receber conhecimento, para se inspirar na sabedoria daquele mestre? Com quem
você tem andado que está te ajudando a crescer em Cristo Jesus? Você conseguiu fazer uma reflexão bem rapidinho? Você vai levar essa pergunta no teu coração para a tua casa. À noite você vai pensar: com quem eu tenho andado que está me ajudando a ser parecido com Jesus? Quem é que tem me aconselhado? Quem é que tem me mentoreado? Quem é que tem me feito conhecimento através das vivências, através de experiências que aquela pessoa já viveram? Irmãos, nós precisamos buscar referências, buscar mentoria, buscar discipulado, irmãos, se nós desejamos crescer. Eu fiz essa pergunta o ano passado, não faz tanto tempo, vou refazer agora. O ano passado, quantos livros você conseguiu ler? Esse ano, quem você tem buscado como referência para você aprender mais acerca de Jesus? O grupo de louvor, em quem tem visto como referência para dizer: eu quero uma unção semelhante a essa? Isso não tem a ver com copiar, irmãos. Isso não tem a ver em imitar. Isso tem a ver em querer aquela unção que Deus já tem derramado sobre algumas pessoas. Era isso que queria Eliseu. Afinal de contas, Eliseu não teve um ministério igual em todos os aspectos do seu discipulador Elias, não. Pelo contrário, Elias conseguiu fazer 7 grandes milagres através do ministério profético. Eliseu conseguiu fazer 14, o dobro da unção. Amém, irmãos? Deus honra o discípulo que tem sede, Deus honra o discípulo que deseja, Deus honra o discípulo que quer cada vez mais crescer e aprender mais e tem se esforçado para isso. Eu quero crescer mais no ministério de casais. Quem você tem lido? Quem você tem assistido de pregação? Quais são as suas referências? Eu quero crescer mais na área de oração, mas eu não estou conseguindo, eu estou com dificuldade. Busca referências, busca livros, busca mentoria, busca pessoas que têm o hábito de orar, irmãos. Eu quero orar muito, mas de repente todas as amizades que eu tenho são pessoas que não gostam de orar. Como é que você vai crescer na oração? Eu queria muito ler a Bíblia, mas não tem no seu oikos, no seu grupo de relacionamento, pessoas que têm um hábito de ler a Bíblia. Como é que você vai ter inspiração para que você queira ler cada vez mais a Bíblia? Agora se junta com irmãos que gostam de ler a Bíblia e começa a puxar, sugar, andar junto. E aí como é que o senhor faz? Qual é a estratégia que você faz para ler a Bíblia? Para ler uma vez no ano, com qual o método que você usa? Eu quero ver também se eu consigo ler esse ano, irmãos. O discipulador, se quiser crescer, receber a unção, precisa andar junto do seu. O discípulo que quer crescer em unção, precisa andar junto com o seu discipulador. Precisa aprender. Pastor, aqui na igreja ninguém me discipula não. Se você é um novo convertido, se você está aqui há menos de um ano, me procura, porque você vai entrar numa classe de discipulado inicial. Você vai ser treinado na escola discípulo e você vai se tornar também um grande discípulo do Senhor Jesus. Agora, se você está tempo aqui na igreja, você sabe que nós não estamos mais praticando o método de discipulado através do MDA, pessoa a pessoa, como nós sistematicamente
fazíamos anos atrás. Mas existem muitas referências de mestres, de discipuladores que você pode buscar. Amém, irmãos? Agora, eu quero crescer no relacionamento com os meus filhos. Meus filhos estão se tornando adolescentes e eu não estou conseguindo mais entender, e está tendo muito conflito em casa, está tendo muito problema na minha casa, porque os meninos adolescentes, as meninas adolescentes e tal. Tá bom, então, você quer adquirir experiência, unção nessa área? Eu quero. Busca conhecimento nessa área, é transferência de unção. Mas não, às vezes estou com dificuldade com os meus filhos, aí vai procurar o vizinho do lado, a vizinha do lado. Minha menina tá um capeta. Aí vai ficar pior ainda. Olha, tá o pé da besta, meu filho, minha filha. Vai daí para pior. Olha, tá danado, tá dizendo que tá condenado. Não, irmãos, cala um pouquinho, fecha um pouquinho a boca e vai aprender com quem já viveu a experiência e agora pode contar para você. Talvez a pessoa que você está compartilhando não tem experiência nem para eles, que às vezes os filhos estão pior do que os teus. Relacionamento conjugal, a mesma coisa. Irmãos, às vezes as mulheres procuram outras mulheres para compartilhar, para dizer que o seu relacionamento conjugal não está bem. Agora, quem são as outras mulheres? Pense que é a diaconisa, pensa que é a dirigente do ciclo de oração, pensa que é aquela irmã que gosta de orar, que gosta de adorar, que gosta de ler a palavra. Não. Vai procurar a comadre para dizer que seu marido não presta, para dizer que ele não vale nada, está lhe fazendo raiva. A comadre já é divorciada. Olha, vê que experiência bem boa tem para dar. Vê que experiência boa. Não, irmãos, procura um casalzinho na igreja que já tem 20, 30 anos de casado, 40, 50 anos de casado. Aí chega para junto deles e fala: ô irmão fulano, irmã fulana, vem cá, o que é que vocês têm feito durante esse tempo para ter um casamento tão lindo? Como é que vocês têm cultivado a união? Como é que vocês têm feito, que a gente admira o casal que vocês são? Então, em vez de buscar mentoria com pessoas que já viveram experiência e estão em vitória, às vezes vai buscar mentoria, irmãos, coitado, com pessoas que não tiveram sucesso. As pessoas são ruins? Não. As pessoas são más? Não. As pessoas até querem ajudar, irmãos, mas não teve sucesso naquela área, não tem autoridade para transferir. Porque é que assim que Elias encontra Eliseu, ele lança a capa. A capa representa a autoridade. Ele está dizendo: não é qualquer pessoa que está te chamando, não, Eliseu. Aqui é um que tem a autoridade de Deus como profeta. Então busque pessoas que têm autoridade na área. Eu quero fazer concurso, mas todo mundo na minha escola diz que concurso é muito difícil, então não vou fazer não, porque senão eu não passo. Às vezes os colegas nunca fizeram sequer um, mas já está dizendo que é difícil. Aí não vou fazer não, porque todo mundo está dizendo que é difícil. Quem é todo mundo que está te dizendo? Quantos concursos fez? Quantos passou? Não, irmãos, procura Graciano, que já passou em 9. Procura os irmãos aqui que estão em empregos públicos, que tiveram que submeter a concursos.
Aí ele vai dizer: você precisa estudar, você precisa dedicar tempo, você precisa escolher material assim, você precisa estudar muitas provas de outros concursos. Aí, ou seja, alguém que tem autoridade vai começar a transferir para você unção, vai transferir para você ensinamento. Por quê, irmãos? Porque eles têm autoridade, eles viveram, eles têm experiência. Amém, queridos? Agora, a Maria vai com as outras, é mais fácil, mas você não chega a lugar nenhum, a não ser na casa da Maria. Os irmãos estão entendendo? Diga pelo menos amém, irmãos. Eu estou ficando nervoso. Então, queridos, esse ano é um ano de sucesso para você. Mas você precisa chegar junto e aprender com quem viveu a experiência. Isso também é discipulado, irmãos. Isso também é transmitir unção, transferir unção. E nós precisamos a cada dia crescer mais. Quem tem sido o grupo de pessoa que você tem andado e convivido? Dá uma analisada, faça uma reflexão você. Olha, essa amiga minha, ela tem tal profissão. Essa outra amiga minha, ela é dona de casa e é um sucesso o casamento dela. Essa outra amiga minha aqui, ela é empreendedora, ela desenvolveu um comércio bem pequenininho e agora o comércio começou a crescer. Irmãos, dentro desse ambiente você vai ter tudo para crescer. Agora, eu olho para o meu ciclo de amizade. Eita, rapaz, aquela minha amiga ali é uma namoradeira, já troca de namorado. Eita, aquela minha amiga ali, ela não dura no emprego, só passa um mês no emprego. Irmãos, será que você vai crescer com convivências que não te inspira em nada, apenas passa o dia todo batendo, trocando palavras que não edificam você? Eu quero crescer esse ano espiritualmente. Irmãos, chega junto das irmãs da oração, chega junto, começa a falar em livros, perguntar quais são os livros, irmã, que a senhora está lendo. Vamos trocar experiência. Amém, queridos? Vamos trocar experiências, vamos aprender, vamos crescer, porque essa é a vontade de Deus, irmãos. E Eliseu, ele recebe, depois de um grande milagre feito pelo seu discipulador, de abrir o mar e eles passarem o dobro da unção. E assim começa o bem-sucedido ministério de Eliseu. Amém, queridos? Agora eu quero falar em um outro exemplo de discípulo, e eu quero ler junto com você Mateus capítulo 17. Mateus capítulo 17, a partir do versículo 1. Vamos lá. 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, presta atenção ao versículo 4, tá bom, irmãos? E Pedro, respondendo, disse a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e outro para Elias. Versículo 5, preste mais atenção ainda. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. Ponto e vírgula. Até parece que terminou. É para dar a impressão que terminou. Ponto e vírgula.
escute-o, preste atenção, se ligue no que ele está dizendo. Vou continuar, depois eu volto aí para a gente entender melhor essa cena. Vamos lá. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo os olhos, ninguém viram senão unicamente a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhe ordenou, dizendo: a ninguém contei a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhe: em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas, mas digo-vos que Elias já veio e não conheceram, mas fizeram de tudo o que quiseram, assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos o que Jesus falara de João Batista. Irmãos, deixa eu trazer de novo aqui a cena. Jesus chama João, Pedro e Tiago para orar no monte. E tudo que parece, eles estavam muito cansados. Chegando no monte, encostaram no lugar e foram dormir. E de repente eles percebem um clarão. Quando eles abrem os olhos, ele vê Jesus com o corpo glorificado, resplandecente, brilhoso, e ao lado de Jesus Moisés e Elias. Moisés representa a lei, Elias representa a profecia, o profético. E ao olhar para aquela cena, ao olhar para aquele milagre, o céu desceu na terra. Deles quererem se envolver com as coisas do céu. Versículo 4, coloca lá, meu filho, por favor. Deles desejarem se envolver com as coisas do céu. Aí no versículo 4, irmãos, veja a prepotência de Pedro. Eu sou apaixonado por Pedro, mas nós não podemos negar algumas falhas de caráter. E Pedro, ao ver aquela cena, respondendo, disse a Jesus: ainda bem que a gente está aqui, viu, Jesus? Se a gente não tivesse aqui, estava rindo para o Senhor. Olha, que arrogância, que prepotência. Pedro respondendo, disse Jesus: Senhor, é bom estar aqui, né? O Senhor quer que a gente faça umas barracazinhas para vocês? Se quiser, a gente faz uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Irmãos, na hora do culto, irmãos, na hora do poder de Deus, na hora da manifestação do Espírito, irmãos, sabe, aquele culto onde a gente percebe aquela unção, onde um está falando em línguas, onde o grupo de louvor começa a cantar canções espirituais, onde outros começam a glorificar, enquanto outros, não está na hora de parar não, já cantou 3 hinos, isso é um absurdo, vai passar da hora do culto, quero ver depois o pastor pregando, se ele vai pregar com 10 minutos, preocupado com coisas terrenas, hein, irmãos? Irmãos, não sei se os irmãos já pararam para perceber isso. O próximo versículo, o próximo versículo. E estando ainda a falar, Pedro está: Jesus, é bom estar aqui, né, Jesus? Porque só agora vou fazer aí uma estenda para vocês não ficar na serena, não ficar na chuva, irmãos. Ele é interrompido por Deus. O Pai brada nessa hora, irmãos. E ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. Uma nuvem luminosa encobriu os discípulos que estavam ali falando. Em vez de aproveitar o momento do culto, em vez de aproveitar a unção, em vez de aproveitar o poder, irmãos, glória a Deus que hoje está chovendo, irmão, está todo mundo dentro da igreja aqui. No calor vai um bocado de gente para fora, irmão.
Um calor, a gente pregando aqui, quando pensa que não, passa um do lado, passa outro do outro, aí um dá uma carreirinha, aí outro chama o outro ali e fica conversando. O pastor não vê essas coisas, porque o pastor é mais santo que todo mundo, aí não vê. Mas glória a Deus, Jesus manda chuva todo domingo, Jesus, que pelo menos fica todo mundo dentro da igreja. Amém, irmão? Em vez de aproveitar aquilo que está sendo liberado, os irmãos estão abestalhados. As irmãs correm para ali, umas ficam sentadas ali, bem escondidinhas assim, para ninguém ver. Aproveita, irmãos, o céu desce à terra para nos trazer poder, unção, a glória de Deus. Assim estavam os discípulos. Deus, eu consigo ver esse texto como Deus chateado. Não estou falando de Deus emocional, estou falando de Deus razão, juiz, santo. E da nuvem saiu uma voz que dizia o quê? Esse é meu filho amado. Que mais? A quem me... Então, vamos voltar à cena. Olha, Jesus, que é uma barraquinha, estavam ficando sereno e tal. De repente vem uma nuvem luminosa sobre eles. Da nuvem eles ouvem uma voz. E qual é a voz que eles ouvem? Este é meu filho amado em quem eu tenho prazer, escute o que ele tem para dizer. Cala a boca, para de conversa, preste atenção o que meu filho tem para dizer para você, porque só ele tem palavra de vida eterna. Só ele tem palavra que pode mudar a tua vida, pode transformar a tua história, pode restaurar a tua família. Deus brota do céu, irmãos, para dizer isso para eles. Em vez de aproveitar aquilo que eu estou derramando, vocês ficam prestando atenção a coisas paralelas. Preste atenção, escute o que ele tem para dizer. Aí, vai lá, continua. E os discípulos, ouvindo a exortação do Pai, ouvindo isto, caíram com o rosto em terra, com vergonha e com muito medo. Quando eles ouviram, este aqui é meu filho, escuta o que ele está dizendo. Eles tiveram medo, lançados sobre a terra, não abriram os olhos. Aí no versículo 7, aí Jesus chega até para eles, aproxima deles e diz: bonito para vocês, né? Levante, pode levantar. Acabou. Não aproveitou? Passou, acabou. O Pai mandou, eu chamei vocês, tinha 12, eu chamei vocês 3, para viver uma experiência diferente dos demais, mas de repente vocês ignoraram. Levanta, volta para a vidazinha rasa de vocês. Eu trouxe vocês para viver uma experiência única, que todo ser humano que aceitar Jesus for salvo, só vai ter essa experiência no céu. Eu fiz vocês viver essa experiência aqui na terra, e vocês não deram importância. O verdadeiro discípulo de Jesus está sempre atento àquilo que ele tem para falar. O verdadeiro discípulo de Jesus tem
tem prazer de ouvir a palavra de Deus. O verdadeiro discípulo de Jesus tem paixão de estar por Ele. Tudo aquilo que é espiritual é importante para o verdadeiro discípulo de Jesus. Tudo aquilo que é do céu, o verdadeiro discípulo de Jesus quer se envolver. É evangelismo, eu quero me envolver. É aprender a palavra de Deus, eu quero me envolver. É a igreja, eu quero me envolver, porque é o reino dos céus aqui na terra. Não trate a igreja do Senhor como se fosse qualquer coisa. Não trate, pelo amor de Deus, a igreja do Senhor como se fosse um clubezinho social, uma associação, uma recreação. Não, a igreja do Senhor Jesus é o céu aqui na terra, irmãos. E nós devemos nos envolver com as coisas espirituais, porque isso é importante para a nossa vida, é isso que nos edifica, é isso que nos fortalece. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de... Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas como ter fé se eu não tenho prazer de ouvir a palavra de Deus? Como me encher de fé se eu perdi o interesse nas coisas espirituais? Em nome de Jesus, somos verdadeiros discípulos de Jesus, e tudo aquilo da parte dos céus e espiritual é importante para nós. Amém, queridos? É importante para nós tudo aquilo que Deus tem para nós. Inclusive Ele nos ensinou a oração: que venha o teu reino. Irmãos, o reino de Deus vem sobre a nossa vida. O reino de Deus tem poder sobre a nossa vida. Continua o mesmo, irmãos. Lembra quando você entregou a sua vida a Jesus com esperança de que Ele mudaria, de que Ele transformaria, de que Ele restauraria, de que Ele restituiria? Ele continua o mesmo, nada mudou. E nós precisamos aprender, buscar todo dia, através do discipulado, que é o desejo de querer aprender cada vez mais, o desejo de querer ser cada vez mais edificado, cada vez receber mais daquelas pessoas que receberam autoridade, e eu preciso que seja transferido para a minha vida. Amém, queridos? Busque referência em quem tem autoridade, para ser referência para qualquer área da sua vida. Sabe, irmãos, algo, digamos assim, do cotidiano. Um exemplo banal, não tem nada a ver. Eu tenho vontade de costurar, mas eu não tenho tempo de ver, eu não tenho tempo de ir para a escola. Irmãos, tem tanta mentoria na internet de como você cortar o pano, de como você costurar, de como você colocar o bico babado, seja lá o que for. Se quer costurar, busca mentoria, busca discipulado de que tem conhecimento para transferir para você. Seja discípulo de outra costureira. Eu quero aprender culinária, eu gosto muito de cozinhar, mas aí eu busca mentoria, irmãos. Em todas as áreas da sua vida você pode crescer, essa é a vontade de Deus, mas chega junto das pessoas certas. O termo mais novo, digamos assim, da atualidade, chama-se network, que é justamente rede de relacionamento. Faz network com pessoas que você pode aprender com elas.
Quem é profissional liberal aqui, seja homem, seja mulher, de qualquer área, você quer crescer na área que você é profissional, entra nos grupos específicos dessas áreas. O cara é pedreiro, eu quero aprender mais, eu quero ficar melhor no ofício de pedreiro. Não passa o dia todo no Facebook, não, irmãos, entra nos grupos de pedreiros. Você vai ver muitas dicas, você vai ver pessoas que têm experiência, que dá aqueles pulos do gato, e você vai conseguir fazer o que com tudo isso, irmãos? Enriquecer o teu conhecimento, você vai se tornar um profissional melhor. Isso é mentoria, isso é discipulado, mas para isso eu preciso renunciar, deixar algumas coisas que eu perco muito tempo durante o dia, para dedicar tempo. Amém, queridos? Em Lucas, capítulo 14, versículo 25, uma grande multidão seguia Jesus, e voltando-se Jesus, disse para essas pessoas: se alguém vier a mim, e não aborrecer pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz, e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Jesus estava dizendo o seguinte, que se nós, em toda a nossa vida, com todas as pessoas que nós convivemos, pai, mãe, filho, até a minha própria vida, se eu não amar mais a Jesus do que todas essas coisas, a gente não pode ser discípulo de Jesus. Nós deveremos amar ao Senhor em primeiro lugar. Ele é a nossa prioridade, Ele é nossas primícias. Amém, queridos? João 13:35, nisso conhecerão se sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Um dos requisitos para se tornar discípulo de Jesus é amando mutuamente uns aos outros. Eu quero ser discípulo de Jesus, eu amo Jesus, mais do que pai, mais do que mãe, mais do que isso, mas eu não gosto daquele irmão, eu tenho raiva daquela irmã, eu odeio aquela irmã. Um dos requisitos para se tornar discípulo de Jesus é amar uns aos outros. Ama o seu irmão. Amém, queridos? E eu quero finalizar a mensagem de hoje dizendo que Jesus te chamou como discípulo, assim como Elias chamou Eliseu, assim como Jesus levou aqueles discípulos ao monte da transfiguração para viver uma experiência sobrenatural. Não é por acaso. Nós fomos chamados para sermos discípulos de Jesus, com um propósito, e esse propósito está em João capítulo 14, versículo 12. Jesus diz: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará obras que eu faço, e as farás maiores do que esta, porque eu vou para o Pai. Aquele que tem os meus mandamentos e guarda-os é o que me ama, e aquele que me ama será amado do Pai. Eu amarei e me manifestarei a Ele. Ei, Jesus nos chamou para sermos discípulos, porque Ele quer se manifestar através de nós. Ele quer que nós sejamos idênticos a Ele, parecido com Ele. Ele quer que as pessoas olhem para nós e chamem nós de cristão pelo sentido, irmão, não pelo sentido figurado, mas pelo sentido original da palavra. Aquele é um verdadeiro cristão. Eu vejo Jesus naquele irmão, eu vejo Jesus naquela irmã. Aí ele se parece com Jesus, se comporta parecido com Jesus. É isso que Jesus está dizendo, irmãos, que Ele nos chamou. Ele está dizendo: na verdade eu vos digo, se vocês crerem em mim, vocês farão essas obras que eu estou fazendo, mas farão obras ainda maiores, porque eu vou para o meu Pai, para garantir isso para vocês. E aquele que me ama, eu amarei
e me manifestarei a Ele. Deus quer se manifestar através da sua vida. Amém, queridos? E o último versículo, Mateus capítulo 10, o versículo 24, diz assim: não é o discípulo mais do que seu mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Não é o discípulo mais do que o seu mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Irmãos, eu tive na minha vida 2 discipuladores direto, e são conhecidos da maioria da igreja aqui. Eu tive o pastor Osmi como meu primeiro discipulador direto, e eu tenho o pastor Divino como meu segundo discipulador direto. Eu nunca na minha vida serei maior do que eles em nada. Eu não desejo isso, eu não quero isso, nunca ser maior do que aqueles que foram sobre a minha vida em nada. Sabe por quê? Porque eu não quero maldição sobre a minha vida. Eu sempre vou olhar para eles reconhecendo a autoridade. Pastor Osmi hoje não é meu pastor direto, mas eu olho para ele reconhecendo a autoridade. Ah, pastor Cacá, mas assim, o senhor já tem trabalhado, e Deus está abençoando a igreja, Deus tem feito a igreja crescer. Eu sempre vou ser menor do que as autoridades que Deus constituiu na minha vida, embora até fazendo coisas maiores, como Jesus diz aqui: se vocês crerem em mim, farão obras maiores do que eu fiz. As minhas obras, irmãos, não me dá o direito de querer estar por cima das autoridades que Deus delegou sobre a minha vida. Ei, lembra daquele centurião romano? Ele chega para Jesus e fala: Jesus, tu és homem de autoridade, e eu sei o que é autoridade, porque também eu exerço autoridade. Se eu disser para os meus liderados, faça isso, eles irão fazer. O Senhor, como homem de autoridade, se o Senhor disser, assim será. Está entendendo, irmãos? Todo homem de autoridade, toda mulher de autoridade, sempre vai reconhecer as autoridades que Deus delegou sobre a vida deles. Se eu quero ter uma unção sobre a autoridade que Deus delegou sobre a minha vida, se eu quero essa unção, eu preciso estar debaixo dela. Se eu não estiver debaixo dessa unção, os meus liderados não reconhecerão também essa unção. Quando a gente busca o discipulado, quando a gente busca a mentoria, a gente está indo para debaixo de uma unção que alguém recebeu e pode ser derramado sobre nossa vida. Não, já está bom que você aprendeu, fica aqui mesmo. Não, para um pouquinho. Não, desiste. Não, você está se cansando. Você já recebeu tudo aquilo que você quer? Ainda não? Então não para, continua, até que o Jordão se abra para você e você também receba a autoridade que Deus tem para a tua vida. Deus quer constituir autoridade sobre essa igreja. Deus quer derramar poder sobre a vida desta igreja. Você quer ser um líder de sucesso? Reconheça a autoridade. Anda junto até que você receba a porção sobre a tua vida. Não fica de carinha feia, aborrecido, chateado, desmotivado, quando alguém chega para você: está vendo que não te reconhece? Está vendo que
Deus vai levar só ele, e você vai ficar aqui. Ele está crescendo, ele vai subir. Olha, uma carruagem de fogo vai levar o teu discipulador. É a carruagem de fogo, irmãos, amém? Amém? É no Redemoinho, irmãos. A carruagem de fogo separou eles, e ele subiu no Redemoinho, diz a palavra de Deus. Só para brincar com os irmãos. Ah, então quer dizer que ele vai subir ou vai ficar? Irmãos, continua andando, não para não. O que Deus tem preparado para você está do outro lado do Jordão. O que Deus tem preparado para você, irmãos, não está do lado de cá não. Faça como Elias. Ainda que seu discipulador, ainda que seu líder fala, tá bom, pare, fica aqui. Se você quer ser um líder de sucesso, cheio de unção, diga como Eliseu: longe de mim, assim como amo o Senhor, assim como amo a sua vida, jamais eu vou ficar enquanto o Senhor vai continuar na jornada. Eu vou andar junto com você. Ainda que a sua liderança diga, pare, tá bom, para que mais? Você vai dizer, não, se você continuar andando, eu vou continuar andando com você. Porque, irmãos, a transferência de poder, a transferência de unção está naqueles que persistirem até o fim. Deus pede para João escrever as cartas no livro da revelação do Apocalipse, e sempre está lá: os que forem fiel até o fim, os que perseverar, os que conseguirem perseverar até o fim. Perseverança. Não desista, não pare, não desanime, não retroceda, que Deus tem preparado para você. Vai fazer depois que você receber. Acelerar todo o processo. Irmãos, tem momento que a gente fala, está demorando muito, não está surtindo efeito, não está dando certo. Olha os resultados. Não para, não desiste, continua. Se você perseverar, a unção que virá sobre a tua vida, a unção dobrada, aquilo que você tinha para fazer em 10 anos, você vai conseguir fazer em 6 meses. Aquilo, eu tinha plano de fazer isso, aquilo ainda. Porque você ainda não fez? Porque Deus ainda não liberou essa unção sobre a tua vida. Cola em quem tem autoridade sobre a tua vida, que em pouco tempo você não vai fazer só aquilo, você vai fazer o dobro de tudo aquilo que você planejava fazer, irmãos. Entende o discernimento que Eliseu teve, que Pedro, João e Tiago não teve? Eles perderam não só a visão, eles perderam a unção. Jesus chega para ele e fala: levanta, acabou, cara. Vocês não vão ver mais isso, só no céu. Tem coisas que Deus tem para você viver aqui na terra, mas se você não for obediente, temente ao Senhor, você só vai viver no céu. É ruim, pastor? Não, mas Deus quer que você viva aqui na terra como no céu. Ele quer que você tenha aqui e tenha lá também, porque o reino de Deus que está sobre a igreja aqui na terra é um reino, irmãos, de poder, de alegria, de justiça. Amém, irmãos? E nós não podemos abrir mão. Segundo o texto de Romanos 14 e o versículo 7, o reino de Deus não é comida nem bebida. Vamos aproveitar o melhor que Deus tem para nós aqui na terra, mas para isso temos que ser persistente, resiliente, em algum momento renunciar. Não tem como um discipulado de sucesso sem renúncia.
pagar o preço. Tem que suar. Eu não sei falar em suar, que frio é esse que vocês estão, porque eu estou derretendo aqui. Desligado o ventilador aqui, não sei que frio é esse. Hein, irmãos? Tem que renunciar para viver aquilo. Irmãos, falta 3 minutos. A gente começou de 6h15. Irmãos, Eliseu chamou. Ele estava com 12 juntas de boi. Significa isso? 24 bois emparelhados de 2 a 2. Um jugo sobre o pescoço dos bois e ele arando a terra. Imagina, irmãos, imagina. Se hoje um boi é caro, imagina 2 bois só para arar a terra. Agora imagina 12 juntas de bois. O profeta joga a capa de autoridade e fala: vem, segue-me. Ele queima as carruagens, os aparelhos, aquilo que ligava os bois, coloca os bois para pastar, pega um daquele bem ceivado, faz um churrasco, e a notícia que chega na casa dos seus pais agora é: ei, acabou a empresa, acabou agora. O grande agricultor Eliseu, porque agora tem um que resolveu seguir Jesus, agora tem um que resolveu obedecer à vontade dos céus. Agora imagina o desespero dos pais: meu filho, você está louco, você trabalhou tanto para construir, para ser um grande agricultor, para ser um grande investidor, você é conhecido por todas essas terras, pelas suas plantações. Como você vai largar tudo agora para seguir um profeta? Renúncia, renúncia, renúncia. Só tem unção, só recebe unção se estiver disposto a renunciar. Foi ou não foi? Eu sou lembrado daquilo que eu abri mão para seguir Jesus. E eu gosto quando me lembra, porque eu faço lembrança também da renúncia que eu fiz para entregar a minha vida à obra do Senhor. Faria tudo novamente, faria tudo de novo, não pensaria 2 vezes, não sinto saudade, não tenho lembranças como se fosse algo que eu perdi. As minhas lembranças são convertidas por aquilo que eu renunciei para seguir a Jesus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.